Desde os tempos mais antigos, poucas histórias bíblicas despertam tanta curiosidade quanto a de Enoque, um homem que viveu e andou com Deus, e simplesmente desapareceu, sem registro de morte, sem túmulo, sem despedida. A Bíblia afirma algo que desafia toda a lógica humana. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Mas quem foi Enoque de fato? O que significa andar com Deus em um mundo corrompido? E por que sua história, tão curta nas Escrituras, atravessou milênios, despertando mistério, fascínio e até teorias controversas? Hoje, vamos mergulhar profundamente no que a Bíblia realmente diz sobre Enoque, separar fatos bíblicos de especulações e entender por que sua vida continua sendo uma das mais poderosas mensagens espirituais para os nossos dias. Enoque surge em um dos livros mais antigos da Bíblia, o livro de Gênesis. Ele pertence à sétima geração depois de Adão, em uma genealogia marcada por um padrão repetitivo e sombrio. Cada nome listado vem acompanhado da mesma conclusão: viveu tantos anos e morreu. Adão morreu, Sete morreu, Enos morreu, Cainã morreu, Mahalaleel morreu, Jared morreu. Mas quando chegamos a Enoque, algo muda drasticamente. O texto não diz que Enoque morreu. Diz que ele viveu 365 anos, andou com Deus, e então Deus o tomou para si. Em um mundo onde a morte era a única certeza, Enoque quebra o ciclo. Esse detalhe, aparentemente simples, é revolucionário. Para entender a profundidade disso, precisamos compreender o contexto em que Enoque viveu. Ele não viveu em um mundo espiritualizado, organizado ou moralmente elevado. Pelo contrário, a geração de Enoque estava se tornando cada vez mais violenta, corrompida e distante de Deus. Poucas gerações depois, a própria Bíblia dirá que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, o cenário que levaria ao dilúvio nos dias de Noé. Ou seja, Enoque não andou com Deus em um ambiente favorável. Ele andou com Deus em meio ao caos. Andar com Deus, na linguagem bíblica, não significa apenas crer em Deus ou fazer orações ocasionais. Significa viver em comunhão constante, alinhar decisões, pensamentos e atitudes à vontade divina. É uma expressão de intimidade, obediência e fidelidade diária. Enoque não apenas acreditava em Deus, ele caminhava com Deus. O Novo Testamento lança ainda mais luz sobre quem foi Enoque. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, conhecida como a Galeria dos Heróis da Fé, Enoque recebe um lugar de destaque. O texto diz que antes de ser tomado, ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. E logo em seguida, vem uma declaração poderosa: sem fé é impossível agradar a Deus. Isso revela algo essencial. Enoque viveu pela fé. Uma fé prática, ativa, constante. Uma fé que moldava sua vida diária. Mas há mais. A carta de Judas, no Novo Testamento, menciona Enoque de forma surpreendente. Judas afirma que Enoque profetizou contra os ímpios de sua geração, anunciando o juízo de Deus sobre a impiedade, a violência e a rebeldia humana. Isso nos mostra que Enoque não foi apenas um homem piedoso em silêncio. Ele foi uma voz profética em uma geração corrupta. Ele confrontou o pecado. Ele anunciou a justiça de Deus. Ele não se conformou com o mundo ao seu redor. E talvez seja exatamente por isso que sua história seja tão desconfortável e tão poderosa. A Bíblia não diz que Enoque foi levado por ser perfeito, mas porque agradou a Deus. Isso nos ensina que o foco de Deus não está na perfeição humana, mas na disposição do coração. Em meio a um mundo que escolhia se afastar de Deus, Enoque escolheu se aproximar.
E então vem o maior mistério de todos. Deus o tomou para si. A Bíblia não descreve como isso aconteceu. Não diz se foi um arrebatamento visível, se houve testemunhas, se houve sinais no céu. O texto é simples, direto, quase silencioso. E exatamente por isso, tão impactante. Enoque não viu a morte. Ele se torna, junto com o profeta Elias, uma das únicas exceções registradas nas Escrituras. Isso faz com que muitos estudiosos vejam Enoque como um símbolo poderoso da vitória sobre a morte, da esperança da vida eterna e da recompensa reservada àqueles que permanecem fiéis. Ao longo dos séculos, surgiram muitos escritos e teorias extracânon sobre Enoque, especialmente o chamado Livro de Enoque. Embora esse livro não faça parte do cânon bíblico, ele influenciou profundamente a imaginação judaica e cristã, trazendo descrições sobre anjos, quedas espirituais e juízo divino. No entanto, é fundamental fazer uma distinção clara. Nossa base de fé não está em escritos paralelos, mas na escritura reconhecida. E mesmo com poucas linhas, a Bíblia diz tudo o que precisamos saber sobre Enoque. Ela nos diz que uma vida pode ser tão alinhada com Deus que rompe o destino comum da humanidade. Ela nos diz que é possível viver de forma diferente, mesmo quando todos ao redor escolhem outro caminho. Ela nos diz que Deus vê, reconhece e recompensa aqueles que andam com Ele. A história de Enoque nos confronta diretamente, porque ela nos faz uma pergunta silenciosa, porém poderosa. Com quem nós estamos andando? Estamos andando conforme o ritmo deste mundo? Ou estamos andando com Deus, mesmo que isso nos torne diferentes, solitários ou incompreendidos? Enoque não deixou livros, não construiu monumentos, não liderou exércitos. Ele deixou um testemunho tão forte que atravessou gerações, resistiu ao silêncio das Escrituras e chegou até nós. Ele nos lembra que a maior conquista de uma vida não é a longevidade, o sucesso ou o reconhecimento humano. É agradar a Deus. E talvez o maior mistério de Enoque não seja o fato de ele não ter morrido, mas o fato de ele ter vivido de forma tão profunda, tão fiel e tão próxima de Deus, que a morte simplesmente não teve a palavra final. Em um mundo que corre, se distrai e se afasta cada vez mais do sagrado, a história de Enoque permanece como um convite. Um convite para desacelerar, um convite para andar com Deus, um convite para viver de tal forma que o céu reconheça a nossa caminhada. Porque no fim, a pergunta não é se veremos a morte. A pergunta é se, enquanto vivemos, estamos realmente andando com Deus.